Continuamos a ser nós próprios, se formos programados desde o útero. Imagina o seguinte. Estás num espaço branco, iluminado por uma luz suave, com um leve cheiro a desinfetante no ar. Um casal jovem, pouco mais de 20 anos, está sentado em frente a um grande ecrã. O médico escreve algo no teclado e depois pergunta: qual o QI que querem para o vosso filho? Altura ideal. Cor dos olhos. Personalidade, mais introvertido ou extrovertido? Aumentar a resistência à depressão. Ou melhorar a memória de longo prazo? Cada característica aparece como uma opção. Selecionar, desmarcar. Ajustar com sliders. Pacote básico, avançado, premium. Cada um com um preço. Isto não é ficção científica. É uma clínica de edição genética, por volta do ano 2035. E o bebê prestes a nascer, és tu. Hoje, a tecnologia de edição genética já ultrapassou limites que a humanidade antes considerava sagrados. De curar doenças hereditárias, começamos a falar em melhorar o ser humano, selecionar inteligência, aparência, capacidade física, emoção. Já não se trata apenas de corrigir falhas, mas de redesenhar o corpo e a mente desde a origem. Para a Gen Z, isto já não é um cenário distante. É uma escolha real, para os seus futuros filhos, ou até para si próprios, se pudessem nascer de novo. Já alguma vez te perguntaste: se eu pudesse escolher tudo de novo, o que mudaria? Queria ser mais alto. Melhor a matemática. Programado para nunca sofrer. E se tudo em mim tivesse sido escolhido por outros, continuaria a ser eu? Uma pergunta que parece simples, mas que esconde um terremoto cultural, ético e filosófico. Estamos habituados à ideia de aperfeiçoar-nos, ir ao ginásio para melhorar o corpo, aprender novas competências, editar fotos para parecer melhor nas redes sociais. Mas o que acontece quando o aperfeiçoamento já não é esforço pessoal, mas sim uma escolha biológica feita antes sequer de nasceres? O que resta da identidade humana, se cada traço puder ser ajustado? Alfinete imagina uma criança do futuro. Ela não nasce de forma natural, mas é programada como um software. Os pais escolheram os genes de entre centenas de opções: inteligência, autoconfiança, sem sardas, pele clara, cabelo castanho, olhos brilhantes, voz suave. Ela cresce num mundo onde todos à sua volta também foram projetados. Deixa de haver diferenças naturais. Deixa de haver o acaso, o estranho, o erro, tudo aquilo que, no fundo, torna cada pessoa única. Essa criança pode tornar-se uma pessoa excepcional. Mas também pode crescer com uma pergunta constante e inquieta: quem sou eu, no meio disto tudo? Sou realmente eu? Ou sou apenas a versão idealizada que alguém desejou? Poderás pensar: se isso ajudar o meu filho a ser bem-sucedido e feliz, qual é o mal? Mas lembra-te. O ser humano não se constrói só com o que há de bom. Crescemos com as falhas, com a dor, com as imperfeições, e com o inesperado. Somos o resultado de uma jornada de descoberta. Não um produto final impresso a partir de um plano ideal. E é isso que vamos explorar neste vídeo. Um mundo onde a Gen Z, a geração mais jovem, mais conectada e mais exposta à tecnologia, enfrenta uma escolha que nenhuma geração antes teve de enfrentar. Devemos editar os nossos próprios genes, ou os dos nossos filhos, para criar uma versão melhor. Ou devemos aceitar a imperfeição, como parte essencial da condição humana? Vamos juntos nesta viagem para descodificar a tecnologia da edição genética. Compreender por que razão ela atrai tanto a Gen Z. Antecipar um futuro onde cada ser humano é um produto biológico personalizado. E, acima de tudo, questionar: estamos a sacrificar demasiado, só para sermos perfeitos? Subscreve já o canal Vozes do Futuro, e vem connosco explorar um cenário onde a humanidade se aproxima de um limite nunca antes tocado. Um futuro onde o ser humano pode escolher ser quem é. Mas para compreender por que motivo a Gen Z enfrenta uma escolha tão delicada, precisamos recuar. Voltar à própria tecnologia que silenciosamente redefiniu as regras do jogo para a humanidade, a edição genética. Em 2012, as cientistas Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier desenvolveram uma ferramenta biotecnológica revolucionária, CRISPR-Cas9. Imagina o CRISPR como uma tesoura molecular, capaz de localizar exatamente um segmento no DNA, e cortar, substituir ou desativar esse gene específico. Graças a ela, pela primeira vez podemos eliminar doenças genéticas graves, como fibrose quística, hemofilia, Huntington. Reforçar a imunidade das células contra vírus. E, para além disso, personalizar características biológicas não relacionadas com doença, altura, cor de olhos, memória, até parte da personalidade. O CRISPR não é apenas tecnologia. É a chave para intervir na própria essência da vida.
No início, o CRISPR era apenas usado em bactérias, rato de laboratório e culturas celulares. Até que, em 2018, um anúncio chocou o mundo. O cientista chinês Yi Zhenqi afirmou ter criado as primeiras meninas no mundo alteradas geneticamente ainda em embrião. Elas chamam-se Lulu e Nana. E explicou ter usado CRISPR para desativar um gene chamado CCR5, com o objetivo de prevenir a infecção pelo HIV, dado que os pais portavam o vírus. E a reação global foi imediata. Não era apenas pesquisa médica. Era a primeira intervenção deliberada no genoma de uma criança antes de nascer, com impacto potencial para gerações futuras. Mas onde está o perigo? Editar o gene de um embrião não afeta apenas aquela pessoa, mas a sua descendência também. E pior, não compreendemos totalmente as consequências a longo prazo. Uma alteração aparentemente insignificante pode desequilibrar redes complexas no corpo, afetando saúde mental, imunidade, metabolismo ou até a longevidade. O CRISPR é potente, mas ainda é uma ferramenta primitiva diante da intricada orquestra do genoma humano. É como mexer numa sinfonia com uma tesoura normal. E se, num futuro breve, superarmos estas limitações? Imagine isto. Num futuro de 10 a 20 anos, a tecnologia de edição genética torna-se ultra segura, barata, precisa ao nível do nucleótido. Nesse caso, não será apenas para tratamento, mas sim para design humano personalizado. Pais poderão escolher previamente altura, memória, criatividade, estabilidade emocional. Olhos azuis, pele clara, cabelo com determinada textura. Espírito resiliente, perfil investigativo, aptidão física. A criança deixa de ser fruto do acaso. Torna-se produto de uma configuração pré-estabelecida. Dinheiro com asas, baby design, o novo mercado. Num desses futuros imaginados, entras numa clínica de design genético. O especialista apresenta pacotes. Plano básico, eliminar doenças genéticas. Plano avançado, melhorar IQ, EQ, estabilidade emocional. Plano premium, incluir traços físicos, talentos específicos, desempenho cognitivo. Preços: desde milhares até centenas de milhares de euros. A criança passa a ser um produto biológico topo de gama. Como escolher um novo smartphone? Símbolo de ponto de exclamação grosso, mas onde perdemos algo. Desigualdade já não só económica, mas genética. Com dinheiro, podes garantir filhos superiores por DNA. Sem dinheiro, tens filhos não otimizados. E a linha que separa as classes pode vir a ser genética. 2. Pressão psicológica insuportável. Quando és feito para vencer desde o útero, terás o direito de falhar. Será que uma pessoa normal ainda será aceita? Ou estará sempre a sentir que falhou num modelo pré-definido? 3. E se algo correr mal? Se um gene for editado erroneamente e causar déficit cognitivo, quem será responsabilizado? Pai e mãe? Médico? Ou a própria criança poderá processar quem a criou? Voltando à Gen Z. Olha para a própria Gen Z atual, já vivemos este mindset. Apps que monitorizam qualidade de sono, rendimento académico, treino físico mais suplementos, biohacking. Filtros que moldam rostos em tempo real. Personalização de tudo, avatar, playlist, estilo de vida. Se eles pudessem otimizar-se geneticamente, será que não fariam? Conclusão. A tecnologia em si não é má. A questão é, o que decidimos fazer com ela? Editar genes para curar a empatia. Editar para criar seres produzidos sob encomenda. Isso pode ultrapassar os limites do que entendemos por humanidade. E a pergunta que fica, especialmente para a Gen Z, é: se pudesses escolher de novo quem és, serias ainda tu? Falamos da Gen Z, uma geração singular. Nascida na era digital, crescida entre redes sociais e ecrãs. Não vivem apenas no mundo tecnológico, vivem através dele. Esta é a geração que sabe editar fotografias aos 10 anos de idade. Escolhe filtros, avatares, arte gerada por IA conforme o mood. Monitoriza o sono, o humor, a produtividade através de aplicações. Sabe que tudo pode ser personalizado, desde que haja uma ferramenta para isso. Por isso, não é de admirar que a ideia de projetar-se a si mesmo não lhes pareça absurda. Pelo contrário, parece natural. E até sedutora. Sedutora porque toca naquilo que a Gen Z procura todos os dias. Liberdade individual. Controle sobre si mesma. E otimização constante. Imagina um jovem da Gen Z a olhar-se ao espelho. E a pensar: se pudesse começar de novo, teria olhos maiores,
Seria 10 centímetros mais alto. Viveria com menos ansiedade. Teria mais foco e disciplina. Talvez a vida fosse diferente. Não porque se odeia, mas porque reconhece que é o resultado de milhares de decisões que não foram suas. Genes, ambiente, acaso, imperfeições do sistema. E pensa: se tenho agora a hipótese de intervir, por que não? Antes, aceitávamos quem éramos como destino. A Gênese não aceita isso tão facilmente. Cresceram num mundo com biohacking, inteligência artificial acessível, nutrição personalizada, testes de ADN ao alcance de qualquer um. Para eles, o corpo é um sistema operativo que se pode atualizar. O estado de espírito é um algoritmo que se pode afinar. E a identidade não precisa de ser fixa. São a primeira geração a não perguntar apenas quem sou eu, mas também quem posso ser, se tiver escolha. Balão de discurso, mas será que tem a mesma liberdade? Aqui a coisa complica-se. Acreditas que estás a escolher por ti, mas será? Se a sociedade valoriza pessoas altas, escolhes genes para ser alto. Se o mercado exige QI elevado, escolhes inteligência. Se a cultura estética dita um certo rosto, escolhes olhos, pele, cabelo para corresponder. A liberdade pessoal ainda é livre. Quando tudo o que escolhes já foi moldado por pressões externas. Quando escolhes os teus próprios traços, pensas que estás no controlo. Mas atenção! Se toda a gente escolhe as mesmas, melhores, características, deixamos de ser únicos e tornamo-nos cópias aperfeiçoadas. A Gênese pode ser a primeira geração a redesenhar o humano. Mas também corre o risco de ser a mais uniformizada da história. Neste momento da história, a Gênese enfrenta uma pergunta fundamental. Quero desenhar-me à minha imagem? Ou quero descobrir quem sou através da experiência real? De um lado, eficiência, rápida, precisa, sem falhas. Do outro, vivência, falível, imprevisível, autêntica. Qual dos caminhos escolherias? Sempre imaginámos o futuro como um tempo em que os robôs substituiriam os humanos. Mas talvez o que realmente assusta não seja os robôs tornarem-se humanos, mas sim os humanos tornarem-se produtos. Imagina o ano de 2050. Entras num centro de engenharia biológica avançada, onde casais jovens vão para configurar o filho que ainda não nasceu. Nas paredes, ecrãs digitais de última geração. À esquerda, uma simulação em 3D da criança, que se altera consoante as opções escolhidas. À direita, um menu de personalização, sistema imunitário, inteligência, visão, preferências cognitivas, temperamento. Cada clique muda algo subtil na imagem. Mais 15 pontos de QI, os olhos ganham foco. Adicionas gestão emocional, o olhar torna-se calmo. Selecionas 1,85 metros de altura, a estrutura corporal alonga-se. No fim, escolhes o nome. Carregas em confirmar. Surge a mensagem. Obrigado por escolher a vida. Humanos, criados como produtos. A criança não nascerá por via natural. Será desenvolvida num útero artificial, com controle total sobre hormonas, nutrientes, ambiente sonoro e luminosidade. Cada etapa da gravidez é monitorizada e ajustada. Sem riscos aleatórios. Sem mutações imprevisíveis. Sem sorte ou acaso. Tudo é programado. E assim nasce um novo mundo. Num mundo assim, os nascidos naturalmente tornam-se raros. Podem ter mutações. Não são otimizados física ou cognitivamente. Não são perfeitos. Gradualmente, deixam de ser vistos como normais. Passam a ser não atualizados. Uma criança nascida de forma natural será comparada com colegas com memória genética ampliada. Amiguinhos sem ansiedade graças à engenharia emocional. Atletas com músculos programados para alta performance. A pergunta deixa de ser, és bom? E passa a ser, por que é que os teus pais não te melhoraram? A evolução humana sempre dependeu da diversidade genética. O acaso gerava variações. As variações traziam criatividade. A criatividade permitia o progresso. Mas num mundo onde todos são projetados, o acaso é eliminado. Todos terão beleza semelhante. Capacidades semelhantes. Maneiras semelhantes de pensar. A humanidade torna-se homogénea. E a homogeneidade pode ser o fim da evolução. Num mundo onde todos são acima da média, ser mediano torna-se um erro. Uma criança com rendimento médio será vista como falhada. Alguém com instabilidade emocional será tratado como um defeito de fábrica.
Quem não for atraente, será considerado não otimizado. A pressão para ser perfeito deixa de ser pessoal. Torna-se norma social. E os que não foram escolhidos? Eles não têm culpa. Apenas nasceram antes de a tecnologia ser acessível. Ou tiveram pais que não podiam pagar pela melhoria. Tornam-se uma classe biológica inferior. Ainda humanos, mas tratados como versões desatualizadas. A nova desigualdade não será entre raças ou nacionalidades. Será baseada em configuração genética. O que é que estamos a sacrificar? Estamos a criar um mundo com menos doença, menos erro, menos dor. Mas também é um mundo com menos surpresa, menos criatividade, menos autenticidade, menos humanidade. E quando tudo é programado, o que é que ainda significa eu? A pergunta que fica: se nasceste de um projeto e vives entre outros também projetados, como saber quem realmente és? És verdadeiramente um ser livre? Ou apenas o resultado de escolhas feitas por outros? Começamos com um sonho. O sonho de um mundo onde todas as crianças nascem saudáveis, inteligentes, confiantes e felizes. Sem doenças genéticas. Sem injustiças aleatórias impostas pela natureza. Cada ser humano com um começo perfeito. Mas o problema é: quando esse sonho se concretiza, ainda estaremos a falar da humanidade? Ou já teremos criado outra coisa, definida por controlo e otimização? Desde há milénios que o ser humano tenta controlar o mundo à sua volta. Dominamos o fogo. Construímos cidades. Inventamos máquinas. Mapeamos o genoma humano. Tudo isso ao serviço de um desejo profundo. Controlar o destino. Editar genes não é uma ruptura. É apenas o próximo passo lógico dessa jornada. Mas quando começamos a controlar a nós próprios, ao nível celular, deixamos de controlar. Começamos a programar. Engrenagem do ser vivo, ao ser desenhado. Uma criança geneticamente modificada não é apenas curada. É produto de uma série de escolhas: inteligência, altura, traços emocionais, voz. Ou seja, nunca foi simplesmente ela mesma. Foi sempre uma expectativa concretizada. E é aqui que a questão se impõe. Estamos a realizar um sonho, ou a criar um erro sistémico? No início, o design humano parece uma escolha pessoal. Quem quiser faz. Quem não quiser, não faz. Mas a sociedade não funciona assim. Quando a otimização se torna a norma, então o natural passa a ser desvantagem. Quem não se melhora, fica para trás. Tal como quem recusava usar smartphone acabava excluído. No futuro, quem não edita o próprio código genético, pode ser considerado irresponsável. Nesse ponto, projetar o corpo humano já não será liberdade individual. Mas sim uma obrigação social. Dinheiro com asas: quem controla, controla quem? Mesmo que queiras editar o teu ADN. Quem fornece a tecnologia? Quem decide o que é bom? O que é desejável? E quanto custa cada traço? Se o direito de nascer de determinada maneira depender do dinheiro, então a genética tornar-se ao mercado. O ser humano tornar-se a uma indústria. E nessa indústria, os critérios deixarão de ser éticos ou filosóficos. Passarão a ser comerciais. Se podes editar tudo em ti, nunca te sentirás completo. Hoje, eliminas a ansiedade. Amanhã, queres mais foco. Depois, queres memória fotográfica, dormir menos horas, olhos de cor única. O corpo torna-se um campo de testes sem fim. Tu tornas-te um projeto inacabado, sempre à espera da próxima atualização. E então, surge a dúvida. Há algum limite? Ou continuaremos a melhorar, até deixarmos de ser nós? Para onde caminha a humanidade? Ninguém nega os benefícios da tecnologia genética. Ela pode curar, prevenir, dar esperança. Mas entre dois extremos. Um, onde nos libertamos dos limites biológicos. E outro, onde eliminamos todas as imperfeições, que nos tornam humanos. Estamos a caminhar numa fronteira muito frágil. Será que a geração Z, a que está prestes a ser mãe, pai, líder, terá coragem de perguntar: estamos a criar um mundo perfeito? Ou a vender a alma humana para o conseguir? A tecnologia não é má. O desejo de melhorar também não. Mas se pudesses programar tudo em ti desde o início, ainda serias tu. Se cada pessoa for apenas o resultado das melhores opções, o que resta da vida verdadeira? Se não há falhas, nem dor, nem surpresa, o que resta da experiência humana? Porque, às vezes,
o que nos torna humanos. Não é a perfeição, mas a capacidade de aceitar, amar e crescer com o que é imperfeito. Subscreva o canal Vozes do Futuro e vem connosco explorar os cenários que o mundo ainda não ousa imaginar. Porque o futuro és tu. Conclusão. O futuro da humanidade pode ser programado. Mas a humanidade, talvez não. Chegamos ao fim de uma viagem estranha e fascinante. Desde uma sala branca onde os pais escolhem os genes do filho, até um mundo onde os seres humanos se tornam produtos biológicos. Onde a geração Gen Z enfrenta a escolha: reescrever-se ou abraçar a imperfeição como parte do crescimento. Poderás perguntar: isto vai mesmo acontecer? A tecnologia genética vai tornar-se assim tão comum? A verdade é, já está a acontecer. O CRISPR, a ferramenta de edição genética, já existe. Empresas privadas investigam formas de design genético de bebés. Alguns países já abriram a porta legal, mesmo que timidamente. E a geração jovem, a Gen Z, será aquela que terá de definir os limites finais. Plântula, mas a verdadeira pergunta não é só: devemos fazer isto? É também: que tipo de humanos queremos ser no futuro? Uma espécie uniforme, perfeita, sem falhas? Ou uma comunidade caótica, desafiante, mas viva e verdadeira? Projetar-nos a nós próprios, poder supremo ou peso existencial? Se podes escolher tudo, o que é que ainda tem valor? Se tudo depende de ti, como lidas com o fracasso? Estaremos a caminhar para um mundo onde ninguém tem o direito de ser frágil. Balão de discurso: ser humano nunca começou pela perfeição. Começou com a imperfeição. Um choro ao nascer. Um corpo por moldar. Uma mente por descobrir. E a partir daí, cada queda, cada medo, cada dor, fez de ti quem és hoje. Por isso, faz esta pergunta a ti mesmo. Se pudesses programar tudo desde o início, terias coragem de deixar alguma falha? Algum acaso? Alguma surpresa? Para manter o que é verdadeiramente teu. Altifalante, agora é a tua vez de escolher. Estás a viver numa era sem precedentes, onde a pergunta, quem sou eu, não é só filosofia. É uma questão de biologia, ética, política e de identidade. Poderás ser o primeiro humano da história a ter o direito de escolher quem és. Então, o que vais escolher? Claquete, obrigado por teres assistido até ao fim. Se achaste estas questões importantes, partilha este vídeo com quem mais precisa de o ver. Deixa nos comentários a tua opinião, porque hoje, mais do que nunca, precisamos de múltiplas perspectivas. Subscreva o canal Vozes do Futuro para não perderes os cenários mais ousados, mais inquietantes e mais essenciais sobre o futuro da humanidade. Porque o futuro não é só o lugar para onde vamos. É aquilo que estamos a criar, agora mesmo.